Por que brasileiro gosta tanto de ostentar? Para falar sobre isto, eu preciso voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho no tempo da monarquia. Pense comigo, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, as mulheres chegaram com infestadas de piolhos em suas cabeças, ao ponto de elas rasparem a cabeça, colocarem um pano sobre a cabeça, porque elas não aguentavam mais tantos os piolhos. Elas se infestaram durante toda a viagem da Europa, do velho continente para cá. O que fez as mulheres brasileiras? Olharam as mulheres da corte portuguesa e pensaram: deve ser a última moda na Europa. Rasparam suas cabeças também e colocaram um pano nas cabeças. É óbvio que elas queriam imitar as mulheres europeias, as mulheres da família real portuguesa, da corte portuguesa. E o Brasil sempre foi assim. O Brasil sempre foi um país onde você copia quem aparenta ter mais, quem aparenta ser mais alguma coisa. Mas não parou por aí. Durante o tempo que a corte portuguesa ficou no Brasil, o que os homens ricos aqui do país faziam? Todos queriam fazer parte da corte portuguesa. Todos queriam ter algum tipo de diferenciação das pessoas comuns. Não bastava, veja bem, não bastava ter dinheiro. Tinha que aparentar ter mais, aparentar ser mais. E dessa forma foi-se feito uma troca de favores com a família real portuguesa. As pessoas que tinham mais condições financeiras, elas doavam propriedades para a corte, elas faziam alguma coisa que afagasse o ego da família real portuguesa, que afagasse o ego de Dom João, que afagasse o ego de alguém, para que dessa forma elas conseguissem virar duques, conseguissem virar condes, ou seja, de alguma forma elas virassem também pessoas ligadas à corte. Isso não tinha nada a ver com sangue, tinha a ver com a troca de favores com dinheiro. Mais uma vez, é o brasileiro querendo ser diferente, o brasileiro querendo ser melhor, aparentar ser melhor, aparentar ter mais, aparentar ser mais do que o outro brasileiro. A coisa não parou por aí. Veja bem, quando houve a abolição da escravatura no Brasil, os negros finalmente estavam livres. Mas ninguém queria contratar os negros. Ninguém queria pagar salários, pagar dinheiro para alguém que até dias atrás era o seu escravo. Os fazendeiros, as pessoas ricas do Brasil, preferiram trazer europeus para cá, investir nos europeus, pagar salários ordenados para os europeus, aqui pagar para os seus ex-escravos. Ou seja, os escravos livres não tinham mais casa, não tinham mais comida, não tinham trabalho. Essa foi a abolição da escravatura no Brasil. Se vire. E nem trabalho eu vou te dar, afinal você era o meu escravo. Mais uma vez, a população rica do Brasil querendo se diferenciar. Como é que eu vou dar dinheiro para um ex-escravo? Eu prefiro ter pessoas brancas trabalhando aqui para mim. Eu prefiro ter um europeu trabalhando aqui para mim e eu pago para ele.
A mania do brasileiro de querer ser mais, de querer ter mais, de querer aparentar ser e ter mais. Ostentação no Brasil não é de hoje. Ostentação no Brasil é um condicionamento cultural. O brasileiro gosta de ostentar, porque na verdade o brasileiro gosta de segregar. E aí nós chegamos aos dias atuais. Hoje em dia, o que você vê é a chamada classe média. Que classe média é essa? Mas é a chamada classe média. Não estou nem falando dos ricos, estou falando da classe média, querendo ser mais do que o povo. Existe uma segregação no Brasil. Existe discriminação racial também, embora alguns idiotas digam que não existe, mas esse não é o tema do meu vídeo. O tema do meu vídeo é a ostentação. E a ostentação no Brasil está intimamente ligada à segregação. A própria classe média não quer ser pobre. A classe média, o sonho dela é ser rica. Então, as pessoas que são da classe média querem se diferenciar, frequentando lugares que talvez os ricos frequentem. Elas querem se hospedar em hotéis sofisticados, elas querem visitar destinos onde são considerados esses destinos turísticos mais sofisticados no país. Elas não querem se misturar. Se possível, elas querem viajar na primeira classe, seja do avião, seja de um navio. Essa classe média quer se diferenciar para ser mais, para ter mais, para aparentar ser mais, ter mais. Ou seja, a ostentação no Brasil é cultural. Você tem um carro mais luxuoso do que você poderia ter, você tem uma casa mais luxuosa que você poderia ter, você frequenta restaurantes mais chiques que você poderia frequentar, você se hospeda em hotéis mais chiques do que você poderia se hospedar, você viaja para lugares turísticos que normalmente esses lugares são representados por pessoas ricas que vão até lá. Você quer sempre ser mais e ter mais e aparentar mais do que você é. Isso é cultural no Brasil. Isso veio do tempo da monarquia, isso persiste no século XXI, e eu não sei se um dia isso vai acabar. O brasileiro gosta de ostentar. O brasileiro quer ser o que ele não é. O meu nome é Fábio de Lima, esse é o Viajando nas Ideias. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.